Olá pessoal, aqui é Álvaro Hernandes, criador do canal Seja Mais Rico. Hoje continuamos o curso Prêmio de Educação Financeira e Investimentos Globais. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos e marque o sininho para ser avisado das novas aulas. Começamos o módulo 8, aula 1, Sucessão Patrimonial, Herança. Atenção, essas aulas têm caráter exclusivamente educativo. Um dos objetivos de se investir é construir um bom patrimônio, que traga segurança financeira e mais oportunidades. Porém, ao fazer isso, também é importante pensar na sucessão patrimonial. Acontece quando o patrimônio, bens, móveis, imóveis, saldos bancários e direitos é transferido para outra pessoa devido ao falecimento do titular. Logo, o conceito se relaciona como a herança. A legislação traz regras que devem ser observadas neste momento, garantindo direitos aos herdeiros legais e limites sobre a disposição do patrimônio. Porém, é possível adotar algumas práticas que visam facilitar o processo para a família e ter mais autonomia nas decisões, pois a falta de um planejamento pode consumir muitos recursos, dilapidando o patrimônio e causando mais estresse para aqueles que dependem desta herança. O procedimento é bastante complexo, previsto no Código Civil, a partir do artigo 1784. São mais de 300 artigos abordando o tema, devido à sua importância e relevância jurídica. Para facilitar, vale focar em alguns pontos importantes sobre o assunto. A lei conta com uma lista com os herdeiros legais que podem integrar a sucessão. Primeiro, existem os necessários, que devem receber uma parte da herança obrigatoriamente, seguindo uma ordem legal. Depois, há os colaterais, que são beneficiados apenas quando não há herdeiros necessários. Aqui, a lei determina que o titular só pode dispor sobre 50% do que seria a herança. Isso significa que a pessoa não pode decidir doar todo o seu patrimônio, devendo garantir que metade fique para os herdeiros necessários. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Os herdeiros necessários são aqueles que têm direito à parte legítima da herança. Os descendentes são filho, neto, bisneto. Os ascendentes são pai, avô, bisavô. E o cônjuge. Para ter acesso ao patrimônio, os herdeiros precisam passar pelo processo de inventário, que pode ser judicial ou extrajudicial. Ele formaliza a partilha dos bens e transfere as propriedades. Porém, podem surgir diversas burocracias neste momento. É necessário levantar toda a documentação, recolher impostos, comprovar direitos, entre outras medidas. Se os herdeiros não concordarem entre si, o processo pode ser ainda mais longo, exigindo a intervenção judicial. Uma das formas utilizadas para diminuir esta burocracia toda é começar a fazer a transferência em vida para os herdeiros. Porém, deve-se atentar, e se o capital for muito grande, procurar um auxílio profissional, pois existem brechas que podem ser usadas, ou, se fizer de forma errada, multas quando não feitas dentro da legislação. Lembre-se, o Estado quer o seu dinheiro sempre. Ao receber uma herança ou doação, o herdeiro ou donatário precisa pagar um imposto chamado ITCMD, é Imposto de Transmissão e Doação. Cada estado tem sua alíquota, que pode variar de 1% até 8% sobre o total do patrimônio transmitido, além de haver a possibilidade de isenção. Exemplo é o estado de Pernambuco. Se for um único imóvel do espólio ou partilha, separação judicial, é isento essa taxa. Bom, vamos para algumas dicas para quem tem patrimônio apenas no Brasil. Algumas dicas para pagar menos ou evitar o imposto. Fazer doações um pouco abaixo do limite de isenção, parceladamente e em anos distintos. Se a alíquota de doação no seu estado for menor que a de herança, você pode antecipar a herança em forma de doação. Integralizar o patrimônio em uma holding familiar. Este deve ser utilizado para quem tem patrimônio expressivo, pois gera gastos muito altos. Só na criação pode chegar aos R$15 mil, além de ter o custo de um gestor e a nova tributação de dividendos em 20%. A holding tem uma função mais de proteção dos bens e controle totais dos bens e da sucessão dentro da holding, em caso de falência, para que não atinjam a pessoa física. Lembre-se que há diferentes opções
sobre atualizar ou não o valor de mercado de um imóvel, mas que a incidência dessa atualização em algum momento será necessária e incidirá sobre a declaração de imposto de renda do herdeiro ou donatário. Para evitar multas, o contribuinte deve procurar regularizar a situação na Secretaria da Fazenda. Caso pague um valor indevido ou maior que o necessário, o cidadão tem direito à restituição do ITCMD. O contribuinte deverá protocolizar o requerimento de restituição, salvo exceções, no posto fiscal da área em que estiver localizado o tabelião, onde foi lavrada a escritura pública ou efetuado o ato notarial. Uma estrutura interessante para a sucessão de patrimônio financeiro são os planos de previdência privada. Esses planos, geralmente conhecidos com as siglas VGBL e PGBL, consistem em uma espécie de seguro ou previdência com cláusula de sobrevivência. O contratante paga um determinado montante à seguradora, de uma vez ou em parcelas, e a seguradora, por sua vez, pagará esse montante corrigido por determinado índice financeiro, em caso de falecimento do contratante ou de pedido de resgate, ou recebimento de benefício ainda em vida. O contratante tem a opção de estipular livremente quem serão os beneficiários do pagamento em caso de morte, desde que não haja abuso dos direitos dos herdeiros legítimos. Como utilizar um seguro de vida para a sucessão patrimonial? Muitas famílias deixam algum patrimônio para seus filhos, como um apartamento ou uma loja comercial. O ITCMD é o valor que é alto demais para os padrões de vida dos herdeiros, principalmente quando os bens estão imobilizados. Além de se verem sem recursos para pagar o inventário, a maioria das pessoas ainda precisa enfrentar o luto pela perda de um parente querido. Um seguro de vida, atualmente, tem muitas utilidades, mas uma das principais é ajudar os familiares a pagar esses gastos mais urgentes após a morte do contratante. Isso porque a apólice não entra no inventário e o capital segurado não é taxado pelo imposto de renda. Ou seja, o valor da indenização pode cobrir todos os custos do processo, já que é muito difícil ter liquidez antes da separação ou da venda de bens. Essas vantagens todas do seguro de vida só podem ser adquiridas se o capital for calculado de acordo com a sucessão patrimonial. O contratante, antes de fechar um plano, precisa levantar todo o valor de seus bens e fazer uma estimativa de quais serão os gastos do processo de inventário, de acordo com as taxas correspondentes em cada estado. Além do ITCMD, recomenda-se incluir na conta os honorários dos advogados, que variam, mas podem chegar até 6% do patrimônio, e os custos processuais, como certidões, taxas de cartório e despachantes. Bom, diante de todas essas possibilidades, é possível darmos um passo para os investimentos no exterior. Como ficam no caso dessa sucessão? Quais impostos ocorrem no país que estão os investimentos? A criação de uma offshore para a sucessão patrimonial. As sociedades offshore são sociedades legalmente constituídas no exterior, em países de tributação favorecida e diferenciada em relação ao país de origem e domicílio dos sócios, popularmente conhecido como paraísos fiscais. A Receita Federal do Brasil considera que um país possui tributação favorecida quando não há tributação de renda ou que a tributação de renda tem alíquota inferior a 20%. Para além dos benefícios fiscais, uma sociedade offshore geralmente também possui sigilo sobre a identidade dos proprietários e das operações, além de possuir uma legislação societária e econômica bastante flexível. Na atualidade, para se constituir uma sociedade offshore, o interessado deve, além de procurar um advogado especializado, buscar um agente registrário que providenciará todos os documentos necessários para a abertura da sociedade e da conta em banco. Em regra, qualquer pessoa pode constituir uma sociedade offshore, utilizando-a como instrumento de planejamento sucessório. Todavia, é necessário que se realize uma avaliação da situação patrimonial frente a atos passados e objetivos futuros do interessado e dos demais membros do grupo familiar.
Também é importante ponderar os custos de abertura e manutenção desse tipo de estrutura, que irá variar consideravelmente e depender da instituição escolhida. Para estruturas mais simples, no Caribe, por exemplo, estima-se que o custo da abertura fique entre $2.000 e $5.000 e a manutenção anual entre $1.000 a $3.000. Para estruturas mais sofisticadas, este valor poderá ser bastante superior. Em outras palavras, não basta que o titular do patrimônio tenha vontade de constituir uma empresa exterior. É necessário também que se tenha um patrimônio significativo que justifique os custos elevados para sua abertura e manutenção. Ainda, o tipo de empresa e o país a ser escolhido dependerá de cada objetivo. Há diferenças bastante consideráveis quando os objetivos são apenas sucessórios ou para eficiência fiscal, assim como seu tipo de bem no exterior são ativos financeiros, imóveis ou móveis. A prévia estruturação sucessória é providência que se revela cada vez mais vantajosa na medida em que permite adequar a divisão da herança, preservando assim os herdeiros da morosidade do poder judiciário e dos conflitos inerentes a toda e qualquer concorrência sucessória. A depender do país escolhido, a transmissão da herança também não terá os custos, impostos e a morosidade inerente a um processo de inventário. Nas Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, normalmente não há imposto incidente sobre doações, abertura de inventário ou ganhos de capital, desde que os beneficiários não residam nesta e desde que a offshore não exerça atividade comercial no país. Bom, mas se você ainda é um mero mortal como eu, que não tem esse capital todo investido no exterior, vamos ver como funciona. Cuidado com as falsas promessas. Por último, reforçamos o cuidado ao avaliar e implementar o planejamento tributário sucessório para seu investimento internacional, pois uma decisão errada pode implicar em custos relevantes para os herdeiros no momento da sucessão. É comum verificar diversos conteúdos com informações incorretas ou incompletas sobre este tema. Destacamos as 3 principais abaixo. Primeiro, conta corrente com direito à herança, chama-se Joint Tenancy Rights of Survivors, é a JTWROS. Elimina a necessidade de pagamento do imposto de herança nos Estados Unidos. Essa informação não é verdadeira. A JTWROS facilita apenas o trâmite de sucessão, pois trata-se de uma conta com controle conjunto. Na falta de algum dos titulares, o outro se mantém titular e com permissão para a movimentação. Em regra, é necessário determinar qual era o valor de posse do falecido para que seja calculado o imposto de herança. Como você não mora lá e a conta é conjunta, ninguém vai te impedir de continuar utilizando. O problema é aqui no Brasil. Você deve ter uma conta conjunta também para voltar a receber esses valores, mas hoje isso já não importa tanto. Já a corretora, como o caso da Avenue, que te dá um cartão internacional, onde você poderá utilizar normalmente. Só precisa ter esta consciência de se preparar para tudo. Continuando com as formas de se livrar dos altos gastos e impostos, esses governos só querem tomar aquilo que nada fazem ou produzem, mas há muitas possibilidades de se evitar. Uma das formas para quem tem capital investido no exterior, no caso Estados Unidos, acima dos $60 mil, é utilizar uma corretora de lá que permita comprar ETFs da Irlanda, que no caso seria a corretora Interactive Brokers, utilizada também a conta JTWROS. Mas lembre-se, é sempre a mesma coisa, terá que ver como fica aqui no Brasil, pois a isenção é apenas na Irlanda. No Brasil terá de declarar e pagar todos os impostos da sucessão. Então, nos Estados Unidos, invista até próximos aos $59 mil. Após isso, crie a conta na Interactive Brokers e invista por lá nos ETFs irlandeses, para evitar as faixas de impostos de sucessão americanos. Segundo, investir via empresa dos Estados Unidos elimina o processo sucessório. A criação de uma empresa pode facilitar o processo sucessório, mas a princípio não o elimina. É necessário a adição de cláusulas contratuais específicas ao contrato social da empresa para que a facilitação seja aceita pelo governo e cortes locais, sem necessidade prévia de inventário no país do investidor. E como somos meros mortais, não temos ainda tanto valores para poder abrir uma empresa lá.
Terceiro, investir via empresa dos Estados Unidos. Elimina a necessidade de pagamento de imposto de herança no país. Apesar de existir a possibilidade de facilitação sucessória, isso não se traduz automaticamente em isenção de imposto sobre a herança. Esse tema é frequentemente debatido entre advogados e contadores locais. Porém, a corrente conservadora e mais adotada defende que há tributação sobre empresas, sendo necessário, inclusive, a execução de uma valuation para determinar qual será o imposto de herança a pagar. Bom, vamos falar das alíquotas cobradas pelo governo americano. O imposto sucessório nos Estados Unidos pode, a princípio, parecer elevado. No entanto, observar apenas a alíquota, que pode chegar até a 40%, é uma forma limitada de olhar para a questão tributária. Entenda como funciona o imposto sucessório para residentes e não residentes nos Estados Unidos e veja caminhos para aproveitar vantagens do projetamento patrimonial. O imposto sucessório nos Estados Unidos é um motivo de dúvida para muitos. Há, por exemplo, pessoas que afirmam que o Brasil não tem uma alta carga tributária em comparação com os Estados Unidos, analisando apenas as alíquotas de imposto sucessório dos dois países, de forma absoluta. A do Brasil varia de 1% a 8%, enquanto os Estados Unidos pode chegar a 40%. E na prática, será que o imposto sucessório dos Estados Unidos é realmente tão mais oneroso? Trata-se de uma meia-verdade. Para compreender melhor, é necessário se informar. A verdade é que os americanos, na prática, pagam bem menos impostos que os brasileiros. Nos Estados Unidos, o imposto sucessório, chamado de State Tax, é devido ao governo estadunidense sempre que um residente ou não residente com bens no país faleça. A alíquota varia de 18% a 40%. Entretanto, o grande diferencial é a faixa de isenção. Existe uma diferença de regra para os residentes legais, portadores de green card e cidadãos, e outra para o investidor estrangeiro. Faixa de isenção para residentes legais. Solteiros, 11,7 milhões de dólares. Casados, 23,4 milhões de dólares. Faixa de isenção para estrangeiros, 60 mil dólares apenas. Bom, eles têm cuidado do que é deles, né? Nós só estamos retirando o lucro, né? Quando nós não moramos lá, não temos como morar, como estar aproveitando a residência nos Estados Unidos. Como se trata de estrangeiros com bens nos Estados Unidos, as regras norte-americanas não influenciam sobre a destinação do patrimônio. A sucessão é realizada conforme as leis do país de residência e acontece da seguinte maneira: é realizado o processo de inventário no país de residência do falecido, como no caso aqui no Brasil, os ativos são destinados por um tribunal do país de residência, é feita a tradução juramentada da documentação para o inglês dos Estados Unidos, é realizado o processo de inventário nos Estados Unidos, chama Probate Process, conforme destinação do tribunal do país de residência do falecido. Os bens são entregues aos herdeiros. Espero ter sido claro com esses assuntos. É lógico, como ressaltei, dependendo do capital, procure um auxílio profissional. Hoje, finalizamos o curso Premium de Investimento Global. Tudo nessa vida depende de se colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Sem essa máxima, de nada valeu o seu tempo gasto aqui. E entenda, o conhecimento que passei é apenas alicerce. É preciso uma evolução dentro de cada um para realmente esses fatores se tornarem essenciais e modificarem as coisas à sua volta. Eu passei anos achando que o mundo era o problema, que ninguém ajudava ninguém, mas a verdade é que tudo depende apenas de nós. Não espere uma aposentadoria do governo, um patrão te reconhecer e te der um aumento. Nunca fique à mercê das coisas, faça a vida que quer levar. Se aprender que pode ficar a si mesmo, terá tudo que realmente importa e seja mais rico.